Saudações de domingo, dia 4 do 9 de 2022, uma live extra aqui para vocês, bem especial mesmo, com um convidado, né, do UFO Nordeste, Coriolano Bahia Lima, que vai trazer umas informações bem interessantes para nós aqui. Agradecer aqui Gastronomia Sem Pressa, né, meu primeiro convidado. Lembrando aqui que na terça-feira tem uma live aqui especial para quem quiser assistir, com a Paula Cabral, às 10 da manhã, e na quinta-feira, às 20 horas, nada mais nada menos que o famoso AJ Vaer. Então eu quero chamar aqui o nosso convidado. Agora, Coriolano, né? Você é o homem da live. Você que vai mandar aqui na live, segunda vez, né? Então, seja bem-vindo aqui à live. Boa noite, saudações. Estou aqui em Salvador, sou Coriolano Bahia Lima e estou liderando aqui o grupo do UFO Nordeste e também do CEUBA nas redes sociais. E vamos falar hoje de um pouco da ufologia na Bahia, né? Um pouco de relatos históricos, de personalidades, de avistamentos. E depois vamos falar também de alguns documentos que surgiram com base em pesquisas de brasileiros e da Bahia também, em Brasília e em Salvador, após congressos de ufologia, tá? E vamos... Inicialmente eu vou falar sobre o... Eu queria deixar para vocês que eu fiz o... Eu estudei primeiramente na primeira turma da Unicósmica, que é a Universidade Livre de Educação Cósmica. Ela fica em Salvador. Estudei em 2008. Ela ficava no bairro de Brotas na época. E desde 2020 eu estou nas redes sociais, quando chegou aquela pandemia. Lá no UFO Nordeste, a gente reúne os principais responsáveis de centros de pesquisas e estudos, canais, blogs e grupos de redes sociais do Nordeste do Brasil. E lá a gente divulga pesquisas, palestras, notícias, eventos ligados à astronomia, espiritualidade, exobiologia, ufologia e universo. E a ufologia na Bahia, ela surgiu fortemente na década de 50, 60, justamente após as bombas atômicas explodirem, o homem ter ido à Lua. E em 69, o baiano nascido em Vitória da Conquista, chamado de Paulo Antônio Landulfo Alves, ele tinha 21 anos e realizou vários contatos imediatos e encontros físicos com seres de outros orbes. Em Salvador, né, na região metropolitana, nas proximidades daqui e em outros locais do interior da Bahia. E esses contatos eram com integrantes do Comando Astar, principalmente com o comandante Asta Cheran, que em 1970 orientou o Paulo Fernandes a criar o Centro de Estudos Exobiológicos Asta Cheran, conhecido como CES. Em setembro de 73, o CES começou as atividades oficiais com o CNPJ e foi reconhecido de utilidade pública em 82. Ele é uma instituição sem fins lucrativos, tem um caráter filosófico, científico, espiritualista, fortemente espiritualista. O SES, a partir da sua inauguração oficial, e através do Paulo Fernandes, ele conseguiu
mexer um pouco na ufologia científica do Brasil. Até então, só haviam avistamentos e alguns poucos casos, né, de queda de nave e contato com alienígenas. Com a entrada do SES no circuito brasileiro, passou-se a incrementar a ufologia espiritualista, né? O SES tem a finalidade de incentivar a pesquisa da exobiologia, que é a vida além da Terra, né? E assim a evolução das espécies no universo. Faz parte do seu fundamento também difundir o vegetarianismo, não usar drogas e alertar também para outros perigos maiores que a humanidade vem correndo, como a iminência de confrontos e atritos, né? Conflitos mundiais das grandes potências e os danos desses experimentos nucleares que começaram na década de 50 lá atrás. E principalmente promover a educação cósmica, visando a integração do ser humano ao cosmos e ao meio ambiente. O SES se preocupa bastante com o meio ambiente do Brasil e do planeta. Tem alguns projetos inéditos trazidos pelos seres cósmicos e já implantados em todo o planeta. Em 1986, após o falecimento do Paulo Fernandes, foi lançado o livro O Jovem que se Encontrava com Extraterrestres. Um dos poucos primeiros a ser contatado no planeta. O Paulo Fernandes, nos anos 60, poucas pessoas no planeta tiveram contato com Astaxerã. Agora, o Astaxerã, segundo esse livro que eu acabei de falar para vocês, diz que é um ser de elevada evolução espiritual, integrante da Confederação Intergaláctica, proveniente do planeta Metária, do sistema solar de Alfa Centauro. Muitas pessoas têm dúvida de onde é que vem o Astaxerã. Ele vem do Alfa Centauro, denominado Santini. Ele é o comandante supremo das frotas interplanetárias e dirigente espiritual do SES. Ele mantém contatos com pouquíssimos humanos no início da década de 50, bem pouco tempo após explodirem as 2 bombas atômicas em agosto de 1945, lá no Japão. Ele é um dos responsáveis por zelar pelo planeta Terra, em parcerias com os mestres ascensionados e com a grande fraternidade branca, amparando a transição para a Aliança de Planetas Evoluídos. Em 2008, após quase 4 décadas de pesquisas de exobiologia, o SES lançou a Unicósmica, redimensionando seu conceito e objeto de estudo. Ao lançar um projeto universalista focado no cosmos, na humanidade e no meio ambiente, a mantenedora SES se expressou o entendimento sobre o atual momento planetário, propício a uma educação sem fronteiras, buscando assim dar sua contribuição para a evolução de uma consciência coletiva, altruísta e baseada na ética viva. Este texto que eu estou lendo aqui, ele está na descrição do vídeo. Eu estou falando para poder vocês conhecerem um pouco mais do que a gente vai falar daqui para frente, tá? E ficar documentado na live. A criação da Unicósmica considerou outras experiências de universidades livres em vários países e no Brasil, que complementam ou suplementam as instituições de ensino superior, pois não são regulamentadas por nenhum órgão oficial. Então, qualquer grupo de estudiosos, pesquisadores pode criar uma universidade livre, não precisa estar vinculado ao MEC, nem ao Conselho Estadual de Educação, qualifica os professores, mestres, doutores, seguindo mais ou menos como é que determina para as universidades públicas e particulares que são vinculadas a ela, e ao final dos cursos, o estudante também recebe um certificado, mas não tem o direito ao diploma de graduação, como no padrão do ensino brasileiro. O SES e a Unicósmica atualmente estão em processo de mudanças
do bairro de Vila Laura para Amaralina, numa sede própria, aqui em Salvador. Nós vamos relatar alguns casos de avistamentos. Depois nós vamos falar sobre a mensagem de Asta Charan, que está no livro do jovem que se encontrava com extraterrestres. E depois eu vou mostrar a vocês que documentos interessantes da ufologia do Brasil, que se chama Carta de Salvador. Ele surgiu em 1993, e depois a Carta de Brasília, que surgiu em 1997. Tá bom? E aí agora vamos passar aqui para conversar sobre Eu tô passando as fotos aqui, tá? Tá passando as fotos? Já. Você pediu, né? Aí vocês estão vendo algumas fotos de discos voadores, né? Não são da Bahia, tá? São fotos que nós conseguimos na internet. Agora nós vamos falar sobre, precisamente, os contatos iniciais do Paulo Fernandes, tá bom? Ele veio de Conquista, né? Conquista fica a 519 quilômetros de Salvador. E isso aí é uma sonda da Chapada Diamantina, tá? É uma sonda. Nossa, perfeita essa imagem. Umas inéditas fotos que conseguiram. E aí o Paulo estava... O primeiro contato de Paulo com seres de outras orbes inteligentes, ele estava na Barra. Para quem conhece Salvador, precisamente, ele estava saindo do restaurante Barra Vento, que fica lá na Avenida Oceânica. Ele fica lá entre o Monumento do Cristo e o Farol da Barra. Estava esperando o ônibus para ir para casa, e sozinho, de noite, ansioso por chegar em casa, e de repente ele avistou no céu algo se movimentando, descendo. Ele pensou que fosse algum objeto, meteoro, e de repente ele percebeu que o objeto estava se movimentando diferentemente, e riscou no céu um triângulo na frente dele, depois continuou se mexendo e depois desapareceu. Aí ele ficou bastante, podíamos dizer, invocado, desconfiado, procurou o pessoal do restaurante para contar o caso. O pessoal não conseguiu enxergar porque já tinha desaparecido do céu, e ele seguiu viagem, mas ficou bastante pensativo por um monte de dias. E aí, esse foi o primeiro contato, na Barra, aqui em Salvador, tá? Antes, não tinha nenhum tipo de contato, uma pessoa normal. Ele era poeta, ele também tocava músicas em um conjunto. E o segundo contato do Paulo Fernandes, ele morava, no caso, em Amaralina. É um bairro de praia também. A Barra aqui também é um bairro de praia, é banhado por mar. Ele estava em Amaralina, também aguardando o transporte público. Estava indo ao centro da cidade para um show com um amigo. E, de repente, apareceu uma luz, da mesma forma que tinha aparecido na Barra, apareceu também aqui uma outra luz, bem forte. A energia, ela faltou, ficou tudo muito escuro, e ele avistou um OVNI muito grande, que ele descreve como sendo do tamanho de um ginásio, no livro dele, tá? Esse OVNI fez também aquelas mesmas manobras diferenciadas, que não podia ser satélite, e ao final o OVNI começou no céu, ele mergulhou na água, se transformou em OSNI, entrou fortemente no oceano e girou ondas até a beira da praia. Ele ficou assustadíssimo e chegou em casa aos prantos, e a mãe acalmou ele bastante, ele comigo, e você vê que não é fácil você ter um contato, né? Não programado, né?
Os programados também já são terríveis para você, a maioria não tem preparo. Imagine você no ponto de ônibus e avista um objeto azul e depois ele entra na água e ainda faz ondas, né? Ele ficou bastante impressionado e ele passou a ter... Ele recebeu a visita de um cara estranho. Do nada apareceu talvez o próprio comando, né? Ele sempre faz essas manobras. Colocou na vida dele uma pessoa que questionou o que ele achava dos dois avistamentos anteriores. Ele ficou surpreso com a pessoa. Como é que essa pessoa sabia? Porque ninguém estava sabendo. Pediu a mãe para não contar. E essa pessoa disse que ele precisava dar uma mudada na vida dele, principalmente melhorar os estudos, que ele não tinha especialização nenhuma sobre exobiologia, nem ufologia, nem astronomia. Então, essa pessoa levou ele para um local onde tinha bastante livros variados dele, e o Paulo passou a frequentar assiduamente e ler as indicações dessa pessoa. Que o livro ele não cita quem é essa pessoa, tá? Então, essa mesma pessoa, ela sugeria fazer vigílias. O Paulo fazia, primeiramente, ele modificou os hábitos de alimentação para atender essas orientações e passava a fazer vigílias noturnas. E um dia ele estava meditando com as 20 pessoas em um morro, em uma fazenda aqui próxima, mais ou menos a 1 hora daqui de Salvador, e apareceu aquele mesmo OVNI que tinha aparecido na Barra, com aqueles mesmos efeitos, surge do nada, vem velozmente, como se estivesse caindo, mas na verdade está descendo, e vem na frente dele, para, estaciona, distantemente, né? E depois faz a manobra triangular, como se fosse um sinal. Ele avistou e ele se lembrou que tinha sido o mesmo fenômeno que ele tinha visto na Barra. Nesse contato, ele conseguiu falar com um ser que apareceu, chamado Aurix. O Aurix se apresentou e ele ficou impressionado. Conversaram bastante sobre vários temas. Ele perguntou bastante também para o Aurix variadas situações, variados assuntos. O Aurix respondeu, aí o Aurix, ao final, disse que precisava dar prosseguimento aos contatos imediatos, sendo que ele tinha sido mensageiro. Ele estava averiguando o Paulo Fernandes, se realmente topava, que viria mais para frente o contato do comandante que liderava ele. E aí o Paulo Fernandes perguntou o nome, o Aurix falou que seria o comandante Asta Charan. Esse é o terceiro contato. Mais adiante, o Paulo continuava as meditações orientadas por aquele cidadão lá, que ele tinha conhecido, misterioso. Ele estava estava em umas dunas que existem aqui no litoral norte de Salvador, passando de Itapuã. Depois de Itapuã vem Estela Maris, depois vem Praia do Flamengo. Antigamente só eram dunas, tinham poucas residências, poucos loteamentos, e era uma zona bem, bem calma para você fazer vigília, para você ir passear. Não tinha estrada, era tudo estrada de barro, areia. Então ele tinha ido de novo com a turma e, meditando lá, ele ouviu uma voz falar de Pax, P-A-X, Pax. Ele ficou muito assustado, ele com a turma toda, quem ouviu, quem não ouviu, outras pessoas também ouviram, e a voz fez uma dinâmica com ele, para escrever no chão, eles escreveram, fizeram algumas manobras, né, seguindo a voz, e se assustaram bastante, e ao final não teve contato nenhum.
Depois disso aí aconteceu o quinto contato. Já está no quinto contato, ele recebeu instruções para poder fazer vigília também localizada. Ele estava nas mesmas dunas próximas, lá em Estela Maris, depois de Itapuã, depois do Parque da Baité, em Salvador ainda. E dessa vez, ele encontrou com o Asta Charan. Então, vocês veem que o Comando Asta, por 4 vezes anteriormente, testou ele, fez sinais, mandou luzes, mandou naves, mandou OVNIs. E no final, no quinto contato, ele encontrou com o Asta, conversou bastante, e daí para frente montou-se uma parceria inédita no Brasil, porque na época somente ele que canalizava o Asta físico, tá, pessoal? E daí para frente, o Asta, ele determinou que fosse criado o Centro de Estudos Exobiológicos Asta Charan, e o Paulo Fernandes seguiu em frente as orientações do Asta. Aí o Paulo Fernandes ele passou a ser eu diria uma sumidade no Brasil, porque ele era o único canalizador de um ser cósmico. Ele começou a participar de várias conferências com os principais pesquisadores de campo e ufólogos do Brasil. Entre 70 e 77, ele ficou aí para cima e para baixo, fazendo vários trabalhos e também recebendo várias canalizações. Ele recebia mensagens, bastante poesias, comunicações, cartas dos viajantes do infinito, tá? Com isso, ele teve um problema de saúde grave e fez a passagem dele de planos em 1981. Falecendo bem cedo ele, tá? Depois que ele faleceu, o SES se fortificou e montou 3 livros que ele tinha escrito. O primeiro livro se chama O Jovem que se Encontrava com Extraterrestres. Você pode botar a foto aí, Wellington, por favor? Esse Qual dela? livro, Do Jovem que se Encontrava com Extraterrestres, o livro 1. Só um minutinho que eu vou achar ela aqui. Tudo bem, tranquilo. Esse livro, o primeiro do Paulo Fernandes, ele narra toda a história dele, desses 5 contatos e depois de vários outros contatos com Asta Charan, em Salvador, na região metropolitana, no interior da Bahia. Esse livro foi divulgado publicamente em 1986, a primeira edição, e a segunda edição, mais tarde, ele vendeu bastante, rápido, e a segunda edição saiu em 1992. Achei ele aqui. Atualmente, esse livro está previsto de sair o e-book, tá? Ele é muito procurado. É o outro livro. O outro. É o livro 1, esse é o 2. Tá. Posteriormente, em 1988, foi escrito esse livro que você está vendo aí na mão, Mensagens Cósmicas. É um livro de coletânea de mensagens, cartas, comunicações. Ele também foi esgotado rapidamente, porque teve, na época já estava mais popular, o SES e o próprio... Esse, né? Esse aí que é o primeiro livro dele, tá? E depois desse Mensagens Cósmicas, o SES publicou Toda a Vida é Sagrada, também em 1988. É uma coletânea de mensagens sobre meio ambiente e o planeta também, comemorando os 15 anos do SES, tá bom? Então, esses são os principais
avistamentos do Paulo Fernandes. Depois passou a ser normal. O Comando Astar, ele sugeriu que fossem compradas duas fazendas dos proprietários e foram comprados, onde se fazia meditações e multiplicava o conhecimento com a população do interior e os interessados da capital que também iam, seguindo o roteiro dele, tá? Mais para frente, aconteceram bastantes outros eventos na Bahia. Em 1995, teve um caso bastante interessante, uma queda de nave com 2 seres em Feira de Santana. Esse caso aí foi numa fazenda, avistaram no açude, uma área de uma lagoa, e imediatamente o exército foi acionado e ninguém mais viu a nave nem os seres. Foi em 95, foi um ano antes, mais ou menos, do caso da queda de nave e do aparecimento dos ETs em Varginha, que foi em 1996. Então, na Bahia já teve um caso parecido com Varginha um ano antes. No mesmo ano, em 95, aconteceu também avistamentos em Riacho do Jacuípe, também sondas e luzes douradas. Na Bahia é uma área de mineração muito forte, há muitos minerais espalhados por bastante montanhas e serras, chapadas. Então, esses seres inteligentes aí de outros orbes, eles dizem, né, que possuem bases intraterrenas e fazem trabalho de garimpo, puxando ouro, puxando diamantes, puxando outros minerais, como água também, águas muito qualificadas nas chapadas, né, nas fontes. E em 95, em Riachão do Jacuípe, foi visto essas luzes douradas, bem redondas, que são as sondas robôs, né? Muito perigosas, a pessoa tem que ficar bem distante, porque elas têm energia muito radioativa. Também nessa época de 80, 90, houve bastante avistamentos e contatos imediatos em toda a Chapada Diamantina, em Mucugê, Vale do Capão, Morro do Chapéu. A Bahia sempre teve uma agitação de avistamentos e contatos, tá bom? Fortemente. E na época existiam 2 grupos que cuidavam dessas como diria, pesquisas de campo. O CEUF, que é a Sociedade de Estudos Ufológicos de Lauro de Freitas, quem dirigia principalmente era o Emanuel Paranhos, e tinha o GEPAS, Grupo de Pesquisas Aeroespaciais Zenit, que quem dirigia era o Alberto Romero. Eles 2 fizeram bastante pesquisas na Chapada Diamantina, do caso de Feira de Santana, e também um caso interessantíssimo que surgiu aqui em 1997. Vocês observam que todos esses casos maiores na Bahia, eles são entre 95, 96 e 97. Em 97, Salvador, a Bahia, aliás, ela foi presenteada com um passeio de entre 50 e 80 OVNIs. O cálculo que fizeram foi esse. Os OVNIs, eles começaram a ser vistos aqui no Recôncavo Baiano, mais ao norte, entre Alagoinhas, Candeias. Depois vieram passando por Camaçari, sobrevoaram Dias d'Ávila, depois entraram em cima do aeroporto, em Lauro de Freitas. Depois passaram por cima de Salvador, por toda a orla, lá desde Estela Maris, onde o Comando Astar tinha se mostrado por Paulo Fernandes. Depois passaram em Piratã, Pituba, entraram pela cidade. São vários relatos de pessoas que procuraram os órgãos de aviação e para apontar que tinham visto luzes, tinham visto OVNIs.
fazendo trajetos bem misteriosos, que não era para ser, que não seriam nem meteoro, nem meteorito, nem nada ligado ao céu, nem satélite, né? Aí eles desceram em Itaparica, a frota de OVNIs, entraram passando por cima da ilha de Itaparica e entraram pela parte baixa da Bahia, descendo lá para Brejões, Itabuna, passearam também lá pelo litoral da Bahia, no sul, Teixeira de Freitas, e foram vistos até a fronteira da Bahia. Foi bastante OVNIs passando, mexeu bastante com Salvador e Recôncavo Baiano, foi bastante investigado por esses dois grupos que eu citei. Esses dois grupos eles se juntaram depois e virou o UFO Bahia. O CEUF com o GPAI se juntaram e virou o UFO Bahia. Naquela época, o SES, através do Paulo Fernandes, anteriormente, ele organizava eventos de ufologia. E Salvador, no Brasil, foi um dos pioneiros a montar congressos, né, de ufologia. E foi feito o primeiro Congresso Nacional de Exobiologia, em 1992. Depois surgiu, no ano seguinte, surgiu o segundo Congresso Nacional de Exobiologia. Esse segundo congresso ele teve importância muito grande para o Brasil, porque como já tinha o SES há algum tempo, né, funcionando, e o Paulo Fernandes já tinha bastante divulgado os contatos imediatos dele com o Asta Charan e com outros seres da frota prateada dele, foi feito esse segundo Congresso Nacional de Exobiologia em Salvador, de 17 a 19 de setembro de 93. E a ideia era implantar o projeto União dos Ufólogos do Brasil. Na época, esse congresso foi o primeiro que falou em pesquisas exobiológicas, unindo a ciência, a filosofia e a espiritualidade, a fim de informar o país e o mundo sobre as atualizações da ufologia. Foi bastante interessante. E ao final desse congresso, saiu uma tal de Carta de Salvador, um documento em que os congressistas eles formalizaram dizendo o seguinte: este congresso, através desse documento, firma um termo de cooperação entre todos os ufólogos brasileiros para a realização de trabalhos dentro da mesma filosofia estabelecida no projeto União de Ufólogos, observando as seguintes metas: organizar uma agenda nacional anual com pequenos e grandes eventos que divulguem periodicamente a situação atualizada da ufologia no país e no mundo. Formar um colegiado informal, objetivando estabelecer um núcleo de capacidade decisória no que se refere a assuntos pertinentes à área de ufologia, de repercussão a nível nacional, que venha contribuir para a difusão de elementos científicos, filosóficos e espirituais para a população. Observem que antes só se tinha pesquisas na área de ufologia científica. E a partir desse evento em Salvador, a preocupação espiritual começou a se acentuar. O outro tópico: estabelecer uma política de divulgação da ufologia em nível nacional e local,
objetivando preservar o referido assunto de sensacionalismo e críticas, de que sempre tem sido alvo através dos meios de comunicações. Então, você observa que isso aqui é em 93. Tinha problemas de sensacionalismo e críticas por parte da imprensa, como ainda há hoje, como ainda houve posteriormente, em caso similar, em algumas cidades do Brasil, contra alguns pesquisadores, até hoje sofrem piadas, né? O outro tópico é o seguinte: formar uma rede de intercâmbio entre os grupos de pesquisas nacionais. Oi? Só interromper aqui, eu pedi que dar uma boa noite aqui pro Ken, o William, acabou de chegar aqui na live, ó, para prestigiar nós aqui. Nosso amigo que estava aqui na última live, né? Ah, é? Ele falou que está participando aí. Então, pode continuar. Deixa eu ver se me deixou aqui. Então, nós estamos aqui falando sobre formar a rede de intercâmbio entre os grupos de pesquisa nacionais e internacionais, objetivando troca de informações, documentos periódicos e dados estatísticos que enriqueçam o acervo dos grupos em nível de divulgação local. Nessa época já estava se percebendo que os pesquisadores estavam trabalhando isolado. Em 93 já se percebia que as pesquisas que aconteciam na Bahia, elas pouco iam para o Brasil. As pesquisas que surgiam lá no São Paulo, no Rio, pouca gente da Bahia sabia. Não existia o intercâmbio. E aí esse documento ele foi finalizado. Estes pontos definidos nesta carta, os ufólogos presentes e integrantes de diversos grupos de pesquisas do Brasil assinam este termo de cooperação, objetivando a unidade de propósitos e de esforços conjuntos que abrangem todos os estados da federação, num trabalho conjugado de fazer da ufologia uma ciência respeitada e reconhecida pelos organismos de governo, na busca incessante de divulgar que os homens do espaço, em sua grande maioria, são portadores de uma consciência cósmica e pretendem estabelecer no planeta Terra uma aliança universal, onde a paz e o bem comum norteiam o avanço tecnológico, científico, filosófico e espiritual da nossa humanidade. Foi uma carta bastante inteligente e você vê que os termos que foram usados aqui, tudo em função dos contatos imediatos do Paulo Fernandes, né? Porque você vê que eles falam aqui em busca incessante de divulgar os homens do espaço, portadores de uma consciência cósmica, tudo que o Paulo Fernandes sempre palestrava, inclusive fez uma tese, saiu nesse documento de Salvador para que todo mundo do Brasil, todos os pesquisadores e ufólogos observassem e respeitassem, passassem a respeitar, porque via-se que o próprio meio criticava além da própria imprensa, né? E aí vamos ver quem está assinando aqui o documento, tá? Em 1993, a Carta de Salvador. Quem assinou foi o Ademar José Jevaé, representando o Centro Brasileiro de Pesquisas de Discos Voadores. Esse centro de pesquisas aí foi quem criou a revista UFO. A revista UFO foi criada para atender a esse Centro Brasileiro de Pesquisas de Discos Voadores. Depois quem assinou foi o Ademar Eugênio de Mello, pela Sociedade Urântia do Brasil. Ele integrava na época também a Associação de Pesquisas Exológicas APEX, que tinha uma revista de ufologia chamada Nacional e Internacional. Esse cara aí, o Ademar Eugênio, é um dos principais pesquisadores na época. Também quem assinou na época esse documento foi o Oscar Alberto Mero. Ele vivia na Bahia, era argentino e era o responsável pelo GEPAX, Grupo de Pesquisas Aeroespaciais ENIT, que foi fundado em 70. Depois se juntou com outro grupo lá de Lauro de Freitas e criaram o UFO Bahia. São aqueles dois grupos que eu citei anteriormente que faziam as principais pesquisas em Salvador e em todo o interior da Bahia. Também quem assinou esse documento foi a Ana Maria dos Santos Silva, do SERES.
do Centro de Estudos Exobiológicos Astaxerã. Também quem assinou foi Emanuel Paranhos, representando o CEUF, Sociedade de Estudos Ufológicos de Lauro de Freitas, que depois se juntou lá com o tal da GEPAX e viraram o UFO Bahia. O UFO Bahia ainda existe hoje na internet, tá? Vocês podem ir no Facebook aí. O Emanuel Paranhos continua fazendo pesquisas aí. Depois quem assinou também foi o Rafael Cury, pelo NPU. E ao final quem assinou foi um representante do Ceará, o Reginaldo de Ataíde, pelo CPU. Centro de Pesquisa de Ufologia do Ceará, né? Esse documento ele apareceu na revista UFO. A revista UFO, na época, ela tinha uma visão bastante de ufologia científica e tem lá um artigo falando da importância desse congresso para a ufologia do Brasil. Esse congresso de 93, ele foi baseado em todos aqueles casos que aconteceram, as pesquisas do Paulo Fernandes, né? E aí a gente vai para frente. O Brasil aconteceram vários outros avistamentos, várias pesquisas de ufologia. Em 77, 78, aconteceu uma manobra militar, a Operação Prato, lá em Colares, no Pará. Já tinha tido antes o caso de Varginha, em 96, né? Que não era na Bahia. Depois aconteceu também a noite dos 20 OVNIs do Brasil. Também foi um ato similar àquele que aconteceu na Bahia em 97. Em 86, aconteceu anteriormente um parecido, inclusive que a Força Aérea do Brasil, ela seguiu esses OVNIs. E esses OVNIs eles fizeram um passeio nos ares aí de Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. Eles foram vistos na mesma noite, da mesma forma que aquela turma passou lá na Bahia, aqueles 80 OVNIs, passaram esses 20 OVNIs. E aí surgiu, em outro evento no Brasil, dessa vez em Brasília, um evento internacional reunindo ufólogos brasileiros e estrangeiros de 19 nações, chamado de Primeiro Fórum Mundial de Ufologia, de 7 a 14 de dezembro de 97. Aconteceu lá em Brasília. E, ao final, foi preparada a Carta de Brasília e entregue ao ministro da Aeronáutica do Brasil. E vamos ler aqui o que ele disse na época, já depois de 20 anos de Colares, das pesquisas de Colares, depois do falecimento do principal responsável militar. Eles disseram: prezado ministro, sabendo que é de conhecimento geral que o fenômeno UFO, representado pelas constantes visitas de veículos espaciais ao nosso planeta Terra, é genuíno e assim tem sido confirmado independentemente por pesquisadores civis e autoridades militares de todo o mundo nos últimos 50 anos. Aqui ele já fala em 50 anos, viu, pessoal? Que tal fenômeno já teve sua origem plenamente identificada como sendo extraterrestre e que os veículos que nos visitam tão insistentemente provêm de civilizações tecnologicamente mais avançadas do que a nossa, mas que coexistem conosco no universo. Que tais civilizações encontram-se no processo contínuo de aproximação da Terra e de nossa civilização planetária. Igualmente, essas civilizações, em suas manobras, na maioria absoluta das vezes, não demonstram hostilidade para conosco. Que as visitas das civilizações extraterrestres à Terra têm aumentado gradativamente nos últimos anos,
segundo comprovam as estatísticas nacionais e internacionais, tanto em quantidade quanto em profundidade e intensidade. E ainda que é urgente que se estabeleça um programa oficial de conhecimento, pesquisa e respectiva divulgação pública do assunto, de forma a esclarecer a população brasileira a respeito da inegável e cada vez mais crescente presença extraterrestre na Terra. Assim, considerando atitudes assumidas em vários momentos da história por países que já reconheceram a extensão do problema, como, por exemplo, o Chile, respeitosamente recomendamos que o Ministério da Aeronáutica da República Federativa do Brasil, ou algum de seus organismos, a partir deste instante, crie uma política apropriada para se discutir o assunto em ambientes, formatos e níveis considerados necessários. A comunidade ufológica brasileira, neste ato representada pelos estudiosos nacionais abaixo-assinados, com apoio da comunidade ufológica mundial, também signatária deste documento, deseja oferecer voluntariamente seus conhecimentos, seus esforços e sua dedicação para que tal proposta venha a se tornar realidade e que tenhamos o reconhecimento imediato do fenômeno UFO. Como o marco inicial deste processo, que simboliza uma ação positiva por parte de nossas autoridades, a comunidade ufológica brasileira respeitosamente solicita que o referido Ministério abra os seus arquivos referentes a pelo menos 2 grandes episódios que marcaram as nossas pesquisas ufológicas. Eles citam aqui a Operação Prato, em 1977, e aqueles 20 OVNIs que passaram nos céus em 1986, do sudeste do Brasil. Absolutamente conscientes de que nossas autoridades civis e militares jamais se descuidaram da situação, que tem sido monitorada com a maior ou menor grau de interação ao longo das últimas décadas, sempre no interesse da segurança nacional, julgamos que a tomada da providência acima referida solidificará o início de uma próspera e proveitosa parceria. Esse documento aqui se chama Carta de Brasília. Ele é de 14 de dezembro de 97. E olha quem é que foi lá em Brasília assinar. O Ademar José Jevaé, o Claudeir Corvo, o Marco Antônio Petit, o Rafael Cury, o Reginaldo de Ataíde e o Birajara Franco Rodrigues. E aí vocês observam o conteúdo, eu tive analisando, existem textos que foram colocados que eles não tinham tanta certeza do que seriam. Eles falam aqui que os fenômenos têm origem sendo extraterrestres, então não são todos os fenômenos que possam ser extraterrestres, né? E os veículos provêm de civilizações mais avançadas. Isso aí foi para concordar que nós estamos carentes de tecnologia, né? E falam também que essas civilizações que nos visitam, elas são próximas da Terra. Outra coisa também é que esse próximo aqui pode ser bastante anos-luz, né? Eles não sabem onde é que vem, botou próximo, né? Para poder conseguir as pesquisas saírem mais fáceis, eu acredito, né? E aí vocês viram que foi pedido a abertura dos arquivos e conseguiram, né? Depois de algum tempo, o Brasil conseguiu ter respostas, conseguiu abrir arquivos e hoje estão disponíveis aí na internet. Qualquer pessoa pode ir acessar. Ok? Então você vê que aquele contato do Paulo Fernandes e mais outras pesquisas que foram feitas no Brasil foram avançando aos poucos. Anteriormente não tinha quase nenhum caso de contato, né? Nem de contato
significativo de ufólogos, e de repente, em menos de poucos anos, menos de 50 anos, o Brasil passou a ter bastante pesquisas, bastante casos, contatos, avistamento, quedas de naves, seres e contatos físicos, que é importante. O Comando Astar, ele, na época, ele começou a fazer contato físico depois da guerra, da bomba atômica, e ultimamente ele tá bastante pessoas no planeta canalizam o Astaxarã. No Brasil hoje existem bastante pessoas que canalizam, inclusive tem vários livros de pesquisadores no Brasil que fazem mensagens, poemas e poesias e também livros, audiobooks. O Paulo Fernandes abriu a edição, a produção, e depois hoje em dia tem vários. E aí eu vou agora ler. Você quer fazer alguma pergunta aí, Wellington? Não, pode continuar, que você terminar a gente faz. Então tá bom. Quem quiser fazer pergunta, pode deixar as perguntas que daqui a pouco, na hora que terminar aqui, tranquilo. aí eu faço as perguntas. Tá bom, tudo em paz. Então, esse livro que eu tô, que é O Jovem que se Encontra com Extraterrestres, existem várias passagens do Paulo Fernandes. Ele chegou em 12 de junho de 79 e enviou ao primeiro Encontro Nacional de Teses Ufológicas, lá no Rio de Janeiro, um material que ele preparou que defendia, né, a paz e a harmonia cósmica no planeta, tá? Ele mandou várias pesquisas nesse material, vários textos, várias cartas canalizadas, e ao final ele incluiu aqui a mensagem do Comando Astar. Essas mensagens do Comando Astar, no planeta, o comando, ele 2 vezes, 2 ou 3, ele interferiu a comunicação em rádio e TV. Uma nos Estados Unidos e a outra no Brasil. Lá foi TV e aqui foi rádio. Aqui no Brasil, inclusive, teve brasileiros que estavam viajando em veículos, ouvindo fita cassete, e houve interferência da rádio, e a fita cassete ela ficou com a gravação que aconteceu no rádio. Uma coisa bem misteriosa que até hoje ninguém conseguiu explicar como. E tem relato na internet de um grupo de rapazes que estavam dirigindo o carro ouvindo fita cassete e de repente entrou no rádio a comunicação do comandante Astar, que daqui a pouco eu vou ler, e a fita que estava tocando gravou o que estava tocando na rádio. Uma tecnologia bem diferenciada da nossa, né? Eu vou começar aqui a ler esse texto que o Astaxarã passou, que vocês vão ver, é um texto da década de 80, precisamente, foi difícil descobrir quando ele foi canalizado, tá? Mas ele, como o livro do Paulo Fernandes aqui, a edição primeira foi em 86 e a segunda em 1992, subentende que essa mensagem aqui, ela é de antes de 92, tá? 92 não, antes de 86. E agora eu vou ler ela direitinho. Aí você pode passar essas fotos aí do pessoal do SEAS, tá? Você passando aqui do Congresso. Você pode também ler quem está no rodapé, que eu botei a mensagem para você ler aí. O que é que se trata? Beleza. Já tem pergunta aqui, vai depois você terminar a gente lê. Então vamos lá. Eu só pedir. Vou ler aqui a mensagem, tá? A mensagem é bem grandiosa, mas ela é bem interessante, para depois a gente vai discutir ela. Ela é antiga, mas ela está bem moderna, porque hoje tem várias canalizações que a gente ouve aí nas redes sociais,
de vários canais, e que vocês podem ver que a princípio, o Asta Charan, ele tem um padrão de canalização onde ele cita a paz, o amor supremo, cita os mestres ascensionados, mas existem algumas canalizações que elas têm uma roupagem diferente. E aí eu consultei algumas pessoas e eu ouvi dizer que as canalizações elas são feitas pelo mesmo fractal, né? Pelo mesmo ser, seria o Asta. Mas só que elas sofrem influência mental, consciencial, de quem está recebendo. Então, nem sempre o que a pessoa está recebendo é a mensagem pura que vem lá da origem, tá? Então, principalmente a religião, ela influencia nas conclusões da canalização. Então, você vai ver vários livros canalizados, vários poemas, várias mensagens, dizendo-se Asta Charan, dizendo-se outros seres, só que quando você compara as canalizações, elas têm alguma variação de sentido, de energia. Apesar da energia que mandou a mensagem ser, aparentemente, ser a mesma, mas quando cai na Terra, essa energia ela é pulverizada, ela é influenciada em um nível de percentual que o canal ele faz algumas mudanças, né? Bem visíveis. Vamos ler aqui agora a mensagem do Asta Charan à Terra, que está na proposta, na tese do Paulo Fernandes. Saudações aos nossos amigos do planeta Chan. A nossa presença e nossa intenção tornam-se cada vez mais claras para um número crescente de pessoas, sem preconceitos. Milhares de habitantes da Terra esperam, com impaciência, a nossa aparição visível. Observe que lá atrás já estávamos esperando a aparição geral, né? Por terem vocês grandes razões de acreditar que somos capazes de realizar aquilo que vocês chamam de milagres, desejamos que seja compreendido com muita clareza que nós não temos nada em comum com charlatães, que teriam de provar a realidade da sua existência. Cada gesto nosso é concebido segundo um plano bem determinado. Quando ele fala que atende um plano bem determinado, aí as pessoas ficam perguntando por que só o Asta só apareceu a partir de 1950, depois da guerra, depois da bomba atômica? Por que eles não apareceram antes para evitar que a bomba atômica tivesse caído? Essa é uma indagação bastante duvidosa, que muitas pessoas que dizem que não existe o Asta Charan, que não acreditam, né? Que tem aquela dúvida no coração, eles falam bastante isso. E aí a gente tem que responder que o universo, tudo tem um tempo, né? Da mesma forma que o Jesus não apareceu agora, que apareceu há 2022 anos, vários seres também não apareceram agora para defender o planeta. Então, o Asta apareceu com a missão dele, estava em outros planos, ou até mesmo na Terra, em outras histórias, em outras missões, né, na verdade, e ele apareceu a partir da década de 50, depois que já tinha tido as duas bombas, né? Falo em nome de todos nós, que estamos comprometidos nessa missão bastante ingrata de dar assistência aos habitantes assediados do planeta Chan. Seria um imenso alívio para nós, sob formas etéricas, formas que nos é possível utilizar, pudéssemos aterrissar simultaneamente em todas as partes do globo terrestre, pondo fim à absoluta discórdia e ao ódio irreconciliáveis que anulam o esforço comum à paz. As instruções que recebemos dos nossos princípios nos impedem, entretanto, de agir assim. Uma resolução prévia tomada pelos próprios habitantes da Terra
deve proceder a nossa entrada maciça em cena. Só então os nossos poderes superiores, que ultrapassam os que vocês têm atualmente, poderão ser utilizados. Sim, penso de fato na bomba H e em outros explosivos terrivelmente perigosos. É uma coisa fabricar e fazer explodir tantos engenhos infernais. Mas onde está o mortal que tenha resolvido o problema de evitar tais explosões ou de reduzir o seu efeito a nada? Tal pessoa não existe no planeta Chã. Como ouso, então, liberar uma força de tão amplitude sem ter a menor ideia de como controlá-la? Só o intelecto infantil pode conceber um procedimento tão insensato. Terão ao menos observado seriamente os resultados dos fenômenos no vasto domínio da natureza? Aqui nesse trecho ele critica bastante os comandantes que dispararam as bombas, né? Um grande número de mortais suficientemente inteligentes põe continuamente em movimento ondas de pensamentos e de sentimentos destrutivos. Essas vibrações perturbadoras percorrem longas distâncias e causam continuamente agitações no éter. Vocês pensam que essas discórdias geradas por vocês e por milhões de seus semelhantes não têm nenhum efeito sobre as forças inanimadas? O que vocês chamam de doenças não existe, por assim dizer, em nossos planetas, porque nós eliminamos as suas causas. O que vocês chamam? Uma vez que esses desejos e ações nefastas, assim pesadamente carregadas, disseminam nos reinos visíveis as causas da guerra, como esperam os responsáveis poder escapar ao terror e às suas consequências? O que desejo tornar claro é que nós, os homens do espaço, seja qual for o modo em que possamos temporariamente servir, temos o compromisso pelo juramento mais solene de manter as leis universais, únicas responsáveis pela preservação da vida em todos os níveis de consciência. Um desvio dessas leis fixas e imutáveis equivaleria à perda de privilégios que conquistamos com os nossos esforços ininterruptamente. Digo, ininterruptos. Gostaria, porém, de dar um conselho a vocês. Moldem o mais possível a sua vida de acordo com os ensinamentos daquele que desceu até entrar em contato com os mortais, por meio de uma manifestação física. Na qualidade de amigo e colaborador de vocês, a serviço do Rei dos Reis, que agirá do alto, nós os saudamos e nos esforçamos por libertá-los daqueles que procuram oprimí-los e submetê-los ao regime da dominação indestrutível. Nós estamos vindo como defensores e libertadores. Para começar uma série de revelações sobre o que acontecerá com a atividade daqueles que estão aprisionados em uma gaiola da carne e dos que serão seus associados no plano terrestre, é preciso que vocês compreendam que os seus amigos cósmicos possuem corpos de transposição, isto é, corpos que podem manifestar sob diferentes formas, assim como a água pode se manifestar em estado de vapor, de neve ou de gelo, segundo as condições atmosféricas naturais ou artificiais. É isso que nos permite ajudar os mortais. Como vocês às vezes esquecem, a guerra se desencadeia violentamente nos planos astrais, simultaneamente com a sua expansão no plano terrestre. O fato de que tantos homens foram mortos, mas continuaram a viver no planeta astral, com as mesmas metas e desejos, fará com que vocês compreendam a dificuldade da nossa tarefa. Atualmente, milhares de almas procuram seguir a senda da evolução espiritual. Se nós não interviermos, elas serão condenadas a serem arrastadas às sendas descendentes que levam à miséria e à degradação. Não valerá a pena lutar durante alguns meses em um conflito desesperado entre as trevas e a luz, entre o ódio e a coragem sobre-humana, para assegurar aos homens atuais a possibilidade de prosseguir na sua evolução espiritual. Afirmo que a vitória não dependerá em absolutamente de uma vantagem material, nem de um número superior de armas que levam os sábios a pensar que atingiram um conhecimento profundo
e organizarem o poder secreto da energia cósmica. Devo dizer que não é assim. Por um ato divino, como os mortais jamais viram até hoje, uma conclusão rápida e irredutível porá fim a isso. Que o planeta de vocês deposita sua confiança no único poder capaz de libertá-lo do seu destino iminente. O consentimento imposto pelo medo ou pela força nada vale diante da lógica fria e da lealdade profunda em relação às concepções superiores. Uma longa e árdua campanha foi empreendida contra as forças negras, que partem do invisível atingindo os habitantes terrestres, e sem serem por eles percebidas, os pervertam, fixando-lhes diversos engenhos de uma maldade diabólica, a fim de submetê-los à mais abjeta escravidão sob o teu comando único. Como consequência benéfica dessa campanha ininterrupta no plano astral, dirigida contra as forças negras e as hordas pervertidas dos mortais, tornou-se possível agora transferir essa batalha para o plano físico visível, onde os humanos podem mais eficiente defender-se e onde os resultados são mais tangíveis. Isso não poderá ocorrer sem desconfortos físicos e sem sofrimento, mas a vitória será ganha. Os mortais devem passar por suas provas. Que importa o sofrimento de um número de vocês durante esse final de transformação do mundo, já que todos que permaneceram justos e firmes em qualquer campo em que se encontram compreenderão depois que prestaram um inestimável serviço ao Mestre e às suas legiões conquistadoras vindas do espaço. Eles terão, assim, permitido a essas legiões atravessar a impenetrável densidade do envoltório elétrico da Terra para trazer o triunfo e a força às potências amigas do planeta Chão. Operar-se-á, então, uma rápida mudança na superfície da Terra e nos seus habitantes. A cada hora, as próprias potências do mal desvendarão os seus desígnios, e essas revelações levarão os humanos a uma decisão rápida. Há de derrubar as falsas leis, substituindo-as por verdadeiras concepções de ação construtivas. Assim, a nossa presença e os nossos desígnios não têm outro fim senão de vir em auxílio de vocês, pois os seus guardiões invisíveis estão muito preocupados com o estado do planeta. Nós somos 10 milhões de homens do espaço. 10 milhões de homens, fartamente equipados de forças de natureza etérica, a fim de se oporem às intenções das forças destrutivas, tornando inofensivas os seus meios. Nós sabemos quais regiões da Terra que estão fadadas à destruição, e logo que apareça um perigo, enviaremos a esses lugares milhares de discos voadores. Para dar-lhes uma ideia de como vocês estão protegidos, poderia citar inúmeros fatos onde sabotagens premeditadas foram impedidas graças à vigilância dos nossos homens. Se ainda não se produziu a desintegração atômica em cadeia, não é porque os seus sábios saibam utilizar os átomos, é porque nós temos tido cuidado especial de purificar a atmosfera por meio de bolas de composto químico depois de cada explosão atômica. Os nossos meios de comunicação telepática e de observação visual, que englobam cada um e cada lugar da Terra, estão além da compreensão atual de vocês. A promessa tantas vezes repetida de que aqueles que depositaram a sua confiança em Deus serão protegidos é perfeitamente exata. O nosso aparecimento sob uma forma física ou a materialização de nossas naves aéreas depende das instruções que recebemos de bases que estão muito acima da atmosfera de vocês. Essas instruções são determinadas, em grande parte, pelos acontecimentos e pelas reações humanas. Outros fatores desempenham também um papel, como a influência planetária magnética, as condições astrais, as vibrações especiais provenientes das forças concentradas no interior do globo ou das regiões onde os humanos se despertam diante do perigo e fazem tentativas despertadas para dele se livrar. Essas últimas considerações são talvez o elemento mais poderoso que leva as nossas forças para eles. Mas eles próprios, os humanos,
deve tentar conquistar sua liberdade antes que possamos vir em seu auxílio. Nós estamos vindo como libertadores e esperamos instruções para uma missão mais agradável. Poderemos então misturar-nos livremente com vocês, iniciando-os em tantas delícias e em bom número de privilégios que possuímos. Querem vocês, por sua própria colaboração, apressar esse dia feliz? Esperamos que sim. Vocês querem acreditar firmemente em nossa existência, assim como em nosso desejo impessoal e desinteressado de servi-los? Quanto mais cedo esses dois fatores forem aceitos pelos homens em geral, mais rapidamente e mais facilmente poderemos agir a nossa meta e menos vidas se perderão. Então, nos apressando para salvar todas as almas que quiserem adaptar-se às transformações gloriosas exigidas pela nova era. Alguns de vocês serão retirados do seu planeta a fim de ajudar por algum tempo nos planos invisíveis, como milhares o fazem atualmente. Honra aqueles que, por intuição divinamente inspirada, podem captar a verdadeira significação de nossa missão. Qualquer esforço de nossa parte para adquirir, seja o que for, dos valores do seu planeta, seria imperdoavelmente vil, tendo em vista que uma grande parte dos habitantes do seu planeta está em lamentável situação de penúria e subnutrição. Temos a intenção de ampliar os seus recursos e não de diminuí-los. O contraste que há entre as condições harmoniosas de nossos próprios planetas e a desordem caótica que existe em toda parte onde observamos a vida, tal como ela é vivida no planeta, é extremamente doloroso de observar. Devo dizer que a incapacidade de todos, salva de um punhado de homens, de poder captar pelo menos uma visão efêmera da mensagem espiritual do Mestre, que os teria libertado de toda a servidão material, representa uma cegueira que encheu nossos corações de angústias, quando a possibilidade de observar no espaço. Perdemos toda a esperança de ver o planeta Chan escapar à sua sorte. No que diz respeito, tínhamos resolvido esquecer a terra de vocês. Um momentinho. Esse Zé lá tem nem muita pessoa não conhecia ele não, né? As pessoas não conhecem ele não. As pessoas não conheciam ele não. Esse relato, né? É bem abrangente, viu? Terminou aí? Você já quer começar a responder essa pergunta? Não, aqui tá faltando só uma página. Mas para o seu Salvador, a coisa era diferente. Aqueles que acreditaram nele, ele fez a promessa sagrada de voltaria a eles. Por isso, este mundo tenebroso será por ele iluminado. Apesar de todos os esforços das forças do mal para impedir esse acontecimento. Temos confiança de que essa promessa será cumprida e nós nos submetemos inteiramente à direção suprema do Salvador invisível de vocês. Quer essa assistência chegue visivelmente por meio de astronaves, cujos equipamentos é constituída de seres poderosos, mostrando a sua autoridade pelo uso de forças desconhecidas dos mortais. Quer esse auxílio venha por meios misteriosos e invisíveis. É certo, todavia, que os homens e as mulheres que cumprem as missões para as quais nascem sobre este planeta receberão tudo que for necessário para garantir o seu sucesso e para desempenhar o papel que lhes é destinado. Ninguém é capaz de avaliar no seu justo valor a paciência e a maravilhosa indulgência com os quais Deus suporta a facilidade dos humanos. Ninguém é capaz de medir seu desapontamento quando eles recusam aceitar o seu perdão e a sua misericórdia. Tudo o que se passa sendo de natureza destrutiva é o resultado da livre escolha do homem que ligar-se à senda da retrogradação, que leva ao esquecimento. Esses seres retrógrados não podem existir no novo mundo que se cria atualmente. Nos próximos anos haverão milagres que levarão vocês a uma revisão das suas concepções sobre a natureza e a sua metamorfose. É inevitável uma era de purificação. Vocês bem sabem, antes que se possa instaurar um sistema mais perfeito.
Há meios para tornar menos dolorosa uma tal purificação e a eliminação desses resíduos inquietantes, embora em diferentes partes do globo. Só uma varredura completa faria desaparecer qualquer vestígio das antigas abominações e seus resíduos. Há, no entanto, inúmeros casos em que os esforços determinados são levados a efeitos por indivíduos, grupos ou movimentos para uma reforma digna da nova era. Esforços que impedirão medidas tão radicais. Nós atravessamos os países de ponta a ponta. Encontramos uma multidão de pessoas íntegras, generosas e de espírito aberto. Tomamos nota de cada uma delas. Nós as observamos em casa, nos negócios, no trabalho, nas distrações, na riqueza e na desdita, em tempo feliz e por ocasião de suas desgraças. Em todas as ocasiões, elas ficaram calmas, cheias de recursos, dando coragem e força aos medrosos e aos fracos. Agradecemos a Deus por elas. Há homens que nos consideram como destruidores. Reflitam, pois, por alguns instantes e pensem em tudo que os torna ansiosos, apavorados, infelizes e preocupados. Aí estão as coisas que nós queremos destruir. Eles provocaram desequilíbrio, estou falando de coisas físicas. O tempo, as marés do oceano, o ar que vocês respiram, o alimento que absorvem, a própria terra sobre a qual vocês andam, afetaram as relações humanas, os negócios, os governos, o comércio, a sociedade geral, pois o seu magnetismo está carregado de nocividade. Todas essas coisas serão renovadas futuramente. No momento, nenhum esforço deve ser feito para se comunicarem conosco, salvo depois de um pedido especial nosso. Nós mesmos escolheremos a ocasião, o lugar e a pessoa com a qual desejarmos manter contato. No entanto, seria uma grande ajuda se vocês quisessem manter em relação a nós sentimentos amistosos de confiança e pensamentos de boas-vindas. As nossas forças encontrariam assim uma atmosfera adaptada ao seu trabalho, pois elas têm necessidades desses campos de luz para aterrissar e pousar por alguns instantes, a fim de poder adaptar-se às condições e às vibrações que encontrarão ao cumprir a sua missão. Conhecemos cada um de vocês e sabemos a simpatia que vocês testemunham à nossa missão. E queríamos que vocês soubessem a ajuda que isso representa para nós. Ter avenidas luminosas que permitirão atingir as regiões mais sombrias onde devemos realizar tanto trabalho. Estamos profundamente reconhecidos a vocês por sua compreensão e por sua benevolência. Quem assinou isso aí foi o Ashita. Ele é o comandante da frota dos homens do espaço, que ocupam atualmente bases estabelecidas na Terra. E aqui na frente o Paulo Fernandes coloca: reimprimam esta mensagem em todas as línguas e distribuam-na com todos os educadores e dirigentes. A reprodução está autorizada em todos os países do planeta. Ele assina aqui dizendo que todos esses documentos são parte da tese que ele faz, né? Que ele entrega sobre discos voadores não identificados. Ele entregou lá no Rio de Janeiro. E aí vocês percebem que a mensagem do Ashita Charan, lá na década de 80, ela é bem atual, visto que as canalizações que estão hoje acontecendo, elas têm a mesma similaridade de citar que vai haver eventos que vão mexer com a humanidade, e a nível de flash solar, um flash solar que vai vir lá do grande sol, do segundo sol. Há várias teorias. Esse flash vai irradiar bastante energia. Alguns corações não vão suportar, mas já está tudo previsto. E equipamentos eletrônicos e equipamentos de informática, memórias, satélites, tudo vai parar de funcionar com esse flash solar, que é um flash de grande intensidade. Outro evento também que está previsto, que ele fala aqui, talvez a fome, né? Se tiver algum conflito bélico aí de novo,
a humanidade pode ficar com fome, sem água. Então, já cita que a própria humanidade ela tem que se unir conscientemente, parar de tanta discussão, tanta confusão, tanta briga. Os poucos humanos que estão empurrando para esse lado de conflito, eles têm que modificar-se e agir de uma forma que a humanidade saia vencedora e não perca tantas vidas como tanta gente está falando que vai acontecer, né? E é isso que está acontecendo. Eu fiz questão de ler essa carta porque é uma carta da década de 80 e que ele fala basicamente o que está acontecendo hoje nas canalizações. E as canalizações hoje, você recebe uma canalização dizendo que pode ter o aparecimento das naves geral. Tem canalização que fala que tem uma nave-mãe, onde a Nova Jerusalém, que ela vai de Natal até Porto Alegre, é uma nave-mãe gigantesca com 7 andares e que ela daria para pegar toda a população brasileira num piscar, uma abdução coletiva. Existem médios que enxergam a visão, já viram acontecer isso, e disse que é uma abdução grotesca, violenta, em que os corpos são vistos subindo e um monte de celular caindo. Milhares, milhões de celulares caindo, porque esses celulares, quando tiver o flash solar, não vai servir para nada. E as pessoas elas estão apegadas ao celular, mas só que na hora que forem abduzidas, o celular não vai subir. Ninguém sobe com nenhum equipamento, porque não vai funcionar lá. Então, disse que é aquele mar de celular na rua. Tem várias visões. Tem visões de pessoas que enxergam naves já no chão, pessoas com equipamentos como se fosse inventário, como se fosse notebook, em que aquela fila de humanos, o cara vai lá, olha na lista e direciona você naquela nave, você naquela nave. Existem várias viagens astrais de médios que enxergam já acontecendo tudo isso aí, e em que dimensão está, se já está acontecendo, se vai acontecer, é a dúvida geral, né? Não sei quem está assistindo aí, qual a opinião, mas pode colocar aí no chat o que, é que vocês acham desses eventos, qual é o evento que vocês acham que tem mais possibilidade de acontecer, além desse conflito que volta e meia o pessoal fala, né? Entre alguns países que tem bastante armamento de bomba atômica, e além do aquele efeito que vai ter no alinhamento da Terra, do planeta também. Tem canalizações que falam que 2 naves-mães dessas gigantescas, elas vão parar nos polos e vão dar um apoio, vão dar uma freada na Terra. E na hora que der essa freada na Terra, porque a Terra roda no sentido que todos os planetas da nossa constelação aí, Via Láctea, não giram, a Terra mudou de sentido no passado e agora vai ter que mudar de novo o sentido, o normal. E o pessoal fala que isso aí vai dar uma mexida bastante nas águas do mar, os mares vão se elevar e as pessoas têm que se mudar para montanhas, para deixar as beira-mar, porque elas vão muito alagar. Então, tem um monte de canalizações aí, de visões que não se sabe se vai acontecer, se já aconteceu. Em junho de 2021, vários canais passavam canalizações dizendo que a Terra já estava fascinada, que já tinham tirado todos os intraterrenos, que os grandes líderes daquelas raças que vieram bagunçar desde o tempo de Atlântida, trazidas por algum mestre aí, o mesmo mestre que está hoje dirigindo a Terra, e eles derrubaram a Atlântida, derrubaram a lua de Atlântida, e a Atlântida afundou, e tá até hoje eles estão lá embaixo. Disse que já foi tirado da Terra desde junho de 2021. Agora, que dimensão é essa que já foi tirada, que já está em paz e amor lá, já estão na 5ª dimensão, e a gente está aqui na 4ª, né? Diz que nós estamos na 4ª dimensão agora já. Então, essa dúvida fica
todo dia chega canalização na internet. E coloca um terror, tem médico que fala, tem médico que não fala, tem canal do Astacharan que conta uma coisa, tem canal do Astacharan que conta outra forma, conta outra coisa, conta de outra forma, mais suave. E tem canal do Astacharan que diz que a nave vai absorver todo mundo, de repente, e as pessoas participam lá do grupo, perguntam se os animais vão ficar, se os animais vão, porque vivem só com os animais, que não é certo, se é abduzido o animal ficar. É muito polêmico isso aí, viu? Esse excesso de canalizações aí também, eu vejo que dá muito problema para as pessoas, elas aumentam o medo, aumenta a doença. Então, quando você estiver em grupo aí que tiver com muita coisa de mensagem exageradamente negativa, é bom você refletir se deve continuar ou não, tá? Os grupos é um problema, né? Infelizmente, né? É verdade. Então, a gente vai começar a ler as Você acredita em perguntas? canalização, Ayrton? Oi? Você acredita em canalização? Depende do que a pessoa conta. Eu acho assim, a gente tem que ouvir, né? Porque eu não acredito. Eu tenho uma opinião. Eu não acredito que as pessoas inventam tanto. Se as E a pessoas quantidade, inventassem tanto, igual eu já ouvi casos aqui, relato, então as pessoas são nobres de tirar troféu. Porque é muito bem inventado. Então acho que não tem como. Tantas, né? Tantas pessoas inventar tanta coisa. Não acredita, não. quando você recebe uma canalização para montar um livro, aí tem o objetivo, né? Aquele ser te Uhum. contacta, vamos fazer um livro, aí conta caso, conta histórias das dimensões dele, do que E que não é tem lá. fácil escrever um livro, né? Não é fácil, tem livros na internet que são grandiosos, Eu mesmo não books. daria, não sei se eu daria conta de escrever um livro. Ia levar anos para me escrever. É bem trabalhoso, imagine você receber. É, Tem gente aí pode, que é canal, né? pode começar a ler aqui já? Vamos lá. Aqui, o Pepe aqui fala aqui o seguinte, que ele é de Salvador e que ele teve um avistamento no Aeroclube em 2007 às 16 horas. Será que é da Mas, Teixeira? mas o objeto entrou na água, lá na praia também, igual do Paulo Fernandes, que o Paulo É, Fernandes ele ele só viu escreveu sim. descendo, Aí não ele dá para viu, saber. ele responde aí se foi OVNI ou se for OSNI. Se for aquático, submarino é OSNI. OSNI. Aqui outra dele aqui. Será que foi uma sonda dessas que derrubou o avião da Esquadrinha da Fumaça na Barra? Esse litoral todo de Salvador, ele tem bastante avistamentos, não são poucos não, viu? Tem bastante relatos. Eu fui pesquisar e tem mais de 500 relatos, tem uma estatística aí das forças aéreas aí. É muita coisa. Tem pessoas que elas conseguem dar varanda de casa, olhando para o mar, e elas detectam trabalhos de sondas aquáticas noturnas. Do nada, aparece lá no meio do mar a sonda. Aí você vai no aplicativo de navios, direciona, não tem nada passando, mas está lá, uma coisa funcionando lá, com a luz, Engraçado, né? no meio do É igual o mar. radar, né? O radar capta, né? Então, né? A mesma coisa lá na Chapada Diamantina, né? Que tem o UFO Turismo lá, tem guias de turismo que toda noite faz vigília, né? E tem aquelas mesmas sondas que saem com aquelas mesmas cores, azul, amarelo, laranja. Cada dia uma cor diferente lá. As cores variam. Elas saem lá do buraco da toca lá, onde estão minerando, e fazem aquele circuito, param, depois seguem. Toda noite faz aquele mesmo circuito, naquele mesmo horário. Eles já sabem o horário que faz lá. A partir de 18h30 até 21h, 20, eles ficam lá, assistem gratuitamente eles passeando. É o horário. A Erilene aqui tá falando assim pra você aqui, ó. Como saber se as mensagens desses canalizadores são do verdadeiro Ashtan? Você tem que ver o sentido conhecer a pessoa que está canalizando, principalmente, né? É bem importante para você ver o sentido. Você vê que as canalizações que o Paulo Fernandes recebeu na década de 70, elas têm um sentido bastante de cultura de paz,
O sentido que o Asta daqui, ele fala as coisas, ele é bem mais macio ao coração da pessoa do que algumas canalizações que existem por aí. Ele jamais falou que a Terra vai ser destruída. Ele falou que a humanidade da Terra está com o poder na mão, através de seus pensamentos, através de seus costumes, seus hábitos, suas crenças, de evitar que a Terra sobreviva mais ou sobreviva menos. Direcionar a sobrevivência da Terra. Então, ele deixa bem claro isso. Ele pode saber, como ele deve saber, que tem planejamentos diferenciados para a Terra. E ainda tem esse lance de ter multidimensões, né, multiversos. Então, ele passou uma situação aqui que ele não deixa claro de qual multiverso ele está falando na Terra. Ele deixa bem claro, contactou, vamos ter mais paz, fique sabendo que se mexer com bomba atômica nós vamos intervir. Ele deu esse sentido porque a bomba atômica, quando explodiu lá, impactou toda a redondeza, somente a Terra, né? Ele deixa bem claro na canalização. O impacto de uma bomba atômica não é somente no Japão, atinge todo o planeta. Da mesma forma que hoje, as bombas atômicas que estão aí, um acha que conhece do outro, né? Mas, na verdade, deve ter bomba atômica aí que vai ser uma surpresa quando alguém lançar no outro. Porque tá parecendo que vai ser aquela mesma que usou lá no Japão, não vai ser uma coisa bem mais moderna, né? E aí que é o perigo. O planeta, o país resolve jogar no outro, e a gente está aqui, a briga deles. A briga não vai ser deles. Nós vamos sentir o efeito dessa bomba que vem aí. Vai faltar água, vai faltar gás, vai faltar combustível, alimentos. O planeta hoje é uma cadeia. O Brasil hoje alimenta o mundo todo. Vai que uma bomba dessa bate lá, o pó da bomba vai vir para a nossa agricultura, vai ficar todo mundo sem comer. A água vai estar infectada. Como é que você vai beber água depois de uma bomba atômica cair em algum lugar aí? Por mais que você diga, no Brasil a bomba atômica não vai afetar. Não tenho certeza disso não, viu? Não fica rezando para país A ou B de regime militar, regime comunista, regime socialista, regime capitalista. Ah, ele não presta, deixa ele se acabar. Não pense nisso não. Você tem que pensar no todo. Se você pensar só no mal de algum país, alguma pessoa, você tá participando do rolo. Sobra para você também, né? Com certeza, né? Há alguma possibilidade Beleza. deles realmente Você já consegue ver? Você estarem... quer ler? Pode ler. Eu vou ler aqui. Há alguma possibilidade deles realmente já estarem aqui há milênios, vivendo em bases subterrâneas no fundo do mar? O que a comunidade ufológica pode dizer sobre isso? Olha, certeza absoluta que a Terra já está com seres, nós somos esses próprios seres, né? De fora há muitos séculos. Já construiu todas essas construções que vocês veem aí, prédios majestosos com inteligência bem diferenciada. Isso não é da Terra, né? Isso são outras raças. Aquelas pirâmides lá do Egito mesmo, você tem alinhamentos com Órion. E aí você vê que o Jesus, que é o governador da Terra, ele é o governador de Órion. Jesus, o governador da Terra, é governador também de mais 4 planetas, junto com Órion e com a Terra. Então falam que todas as manobras de almas e espíritos, de lá para cá, de cá para lá, é o Jesus que controla isso. Tem lá o computador dele central lá, ele planeja. Espírito Corolano, espírito de Wellington, vai acabar aqui dia tal, vai lá para Órion, vai lá para outro. Dentro da cadeia que ele governa, ele mexe com esses espíritos. Então é bem fácil esse controle, é porque nós não temos muito conhecimento de tudo, né? O Asta deu uma sumida. O cara tava comentando isso aí. Eu acho que não. O Asta Acho que não. diariamente tem canais e as mensagens são Aí, algumas bem escabrosas e até metem medo e terror, porque as pessoas têm medo de falar, né? não, eles traduzem, tem canais em toda a Europa, Estados Unidos tem bastante canais de Asta. No Brasil temos canais em alguns estados do Nordeste, do Sul, Sudeste também tem, conheço, na Bahia também tem. Tem vários canais aí que recebem mensagens, mas a nível de colocar na internet são alguns canais que botam, não são todas as pessoas que Aqui, recebem ó, canalização. deixa eu dar um aviso aqui. Essa aqui é uma live especial de um bate-papo aqui com o Coriolano.
Quem quiser fazer uma live especial de bate-papo comigo e estiver aqui me assistindo, é só deixar o contato aqui, né, Cori, que a gente faz um bate-papo falando de ufologia, do que você mais gosta, de um avistamento que você mais viu. Talvez você também quer falar de astronomia, talvez você queira também falar de sobrenatural, né? Então eu vou deixar o meu e-mail aqui, ou então o telefone aqui, aí vocês me entram em contato comigo pelo WhatsApp. A Maria Cecília está falando assim, ó, quer dizer que os seres do mal também serão levados? O que acontece é o seguinte: esses seres embaixo do planeta Terra, que as pessoas têm teorias, né? Que diz que a Terra é redonda, tem teorias que a Terra é plana, que ela é um meteoro, ela é achatada. Embaixo da Terra tem civilizações numa dimensão diferenciada da nossa. Então, existem várias canalizações que existem bases e cidades grandiosas em toda a América do Sul, lá no perto de Miami, lá no Monte Shasta. São cidades oriundas de seres de Atlântida, Lemúria e algumas outras raças passadas. E são cidades que elas transitam por baixo do planeta, em autopistas largas, tem canalizações. Se vocês quiserem, depois eu me contactem que eu passo para vocês. Tem muitas canalizações bem interessantes contando como é que funciona. Esses seres que estão embaixo da Terra, eles vivem, se alimentam de... A energia dele é do cristal. A Terra dentro tem vários cristais. Então, a Atlântida que afundou, existem vários cristais que a população de Atlântida se alimentava de cristal. E esses cristais estão dentro do planeta. Então, esses seres estão embaixo do planeta, vêm de cristal. Para poderem saírem, vai ter que ser feita uma manobra grandiosa, que seria o quê? Mexer nas placas tectônicas para poder sair larvas dos vulcões. Seria ativação de vulcão e mexer nas placas tectônicas para que essas larvas, elas, por baixo da Terra, elas consigam atingir esses seres e eles sejam fritos, assados. Porque eles não querem sair da Terra, porque eles estão no paraíso. Embaixo da Terra diz que é o paraíso. Tem alimentação que é cristalina, tem água à vontade, e diz que tem um sol, tem vegetação farta, e eles fazem todo tipo de experiência lá em grandes laboratórios com altas tecnologias e atuam na consciência de que está liderando o planeta. Então, existem bastante teorias, bastante canalizações contando como é que funciona tudo isso. E por isso que essas canalizações contam que, para poder a Terra limpar essa galera que está embaixo aí, com pensamentos bem atrasados, são evoluídos em conhecimento, porque eles vieram de grandes planetas e grandes tecnologias, mas eles não são do bem. Eles querem poder dominar e tem que sair mesmo. Vai ter que sair, não tem jeito. Quero aproveitar aqui também a audiência aqui, o Corolano aqui, avisar que na terça-feira, 10 horas da manhã, quem quiser assistir, é lógico que você não vai poder assistir a live com a Paula Cabral às 10 horas da manhã, vai ficar a live aqui no canal, para quem quiser assistir depois, a qualquer hora que puder. E na quinta-feira, às 20 horas, também vai ter a live com o Gevaer às 20 horas. Não sei quanto tempo, vai depender dele, então ele vai fazer o tempo que ele quiser. Se for 50 minutos, é 50, uma hora, eu vou deixar ele à vontade. Ele geralmente faz live grande, depende dele. É o tempo que ele quiser. Aqui, ó, o Ronaldo falando assim, ó. O que você considera com intervenção nas canalizações? Não, com invenção. O que pode ser invenção? Essas canalizações, a pessoa que recebe a canalização, segundo me contaram, elas têm uma influência. Por exemplo, Coriolano. Eu vou dizer que eu sou de uma religião candomblé. Aqui na Bahia tem muito candomblé. Eu sou da religião candomblé. Então, se eu for receber a canalização do Astar, e Astar vai me passar aquele monte de palavreado, de terminologias da grande fraternidade branca, mestres ascensionados. A minha religião não tem isso. Então, a canalização do Astacharan, que vier para Coriolano, ela vai ter uma roupagem diferenciada, porque eu não vou admitir que exista. Mesma coisa, se a minha religião fosse uma religião que não aceita santo, aí o Astacharan vai dizer: o santo está protegendo a terra. Você não vai escrever que existe santo. Você não acredita que existe santo, como é que você vai escrever santo? Ele vai dizer:
você é de Candomblé, acredita nos orixás, na força dos orixás. Aí o Asta Xarã vai dizer que Jesus Maria vai fazer acontecer. Você não vai botar isso na sua canalização. Duvido muito que você bote, porque você tem suas crenças. As crenças dos médios, elas influenciam nas canalizações. Você pega a canalização, você vê, pô, esse cara aqui tá falando só nisso. Aí você pega a outra canalização do Asta Xarã, é diferente. O sentido, você vê uma canalização para terrorizar, para meter medo, e você vai na outra, é diferente. Você vê essa que eu falei aqui, há 30 anos atrás, 40 anos, se você pegar hoje uma outra do Asta Xarã, é bem diferente dessa daqui. Tem outros que são iguais, no mesmo sentido, mas tem outros que são bem diferentes. Você fica chocado quando você lê. Ele fala de um linguajar bem objetivo e até grosseiro, que a pessoa que recebe fica com medo. Você, nos canais na internet, você vê. Tem canal que você vê todo dia canalização de como vai ser no futuro. Político A, político B, artista A, artista B, vai morrer, vai descasar. E na prática não acontece. Qual a intenção desses caras fazerem isso? Dizer que viu, que vai acontecer. É só prejudicar as pessoas, é só criar terrorismo. Ganhar ponto, ganhar like. Isso você que vê, você tem que ter desconfiança. E cobra um absurdo, né? Se você for fazer uma consulta com eles, né? Tem nego aí que chega a cobrar até R$500 para fazer uma consulta com você. Olha só, tem. Agora, por falar em Asta Xarã, eu não vou dizer o nome do canal, mas tem canal aí que faz regressão hipnótica. Se você acompanhar as regressões de que o Asta Xarã aparece, no cartaz você vai ver. Asta Xarã atende o paciente da dona do canal. O Asta Xarã, ao vivo e a cores, a pessoa que está dando esporro. O Asta Xarã, a pessoa está lá na live e diz assim, olha, o Asta Xarã está aqui com a cara enfesada porque você falou isso. Uai, ele não gostou que você falou isso. Então, pelo que você está falando aí, a Carol Capel é mais séria. Hã? A Carol Capel é mais séria, então. Não, tem canal que se você ouvir as canalizações aí do Asta Xarã, vários momentos ele aparece com a cara fechada, que a pessoa que está lá diz, que a paciente que faz regressão diz, olha, o Asta Xarã está aqui com a cara bem fechada e todo mundo sabe que o Asta Xarã tem uma educação suprema, né? É um ser bem iluminado, você não consegue olhar para os olhos dele, e para uma pessoa que está contactando ele, dizer que ele está com a cara enfesada, imagine qual a força de energia que ele fez para passar isso para a pessoa, né? Porque ele não deixa a pessoa olhar para ele nunca. A energia dele é muito forte, as pessoas sempre dizem que está vendo só a luz, não consegue enxergar o olho, para você enxergar, para você sentir que ele está enfesado durante uma regressão hipnótica, imagine o que é que ele faz de esforço, né? Para poder cair na nossa frequência. Mas a pessoa fala, tem uma pessoa aí que faz regressão que ela é fantástica, tem 3 ou 4 regressões, todas que ela fez, o Comandastar dá expor na dona do canal. Ela toma partido político, nunca vi disso, uma pessoa que contacta conselho de luz se preocupar com partido político, com presidente A, presidente B, quem vai ganhar, quem vai vencer. Isso não, perguntar para o Asta Xarã uma coisa dessa, o Asta Xarã não tem o Asta Xarã pirata ou oficial que goste disso. Perguntar sobre quem vai ganhar a política, quem vai perder, se é certo o presidente americano por isso que eu não gosto nem de falar em política, nossa senhora. Não faz sentido uma coisa dessa, você quando está num diálogo com um ser desse que tem uma preocupação e estava lutando na Terra, ele com mais de milhares de naves estavam no ano passado brigando para tirar os intraterrenos daqui, todo dia tem canalização contando o esforço que eles faziam. Aí você acha que ele vai ficar preocupado em qual presidente vai ser amanhã e depois no tal país? Pelo amor de Deus, isso não faz sentido, né? Por isso que ele fica irritado com isso, né? Aqui o Pepeu Gomes, o Pepeu que tá falando assim, ó. O objeto estava em cima do mar. Ah, então ficou, depois sumiu no próprio em cima do mar, não entrou na água, né? Não é Osni. Aqui outra dele aqui, o clássico disco foram 3 segundos parado e saiu em zigue-zague numa velocidade absurda. Aí é cabeludo, né? Sair em zigue-zague. Não tem como não falar que é OVNI, né? Essa hora de Salvador tem muito contato, tem muito avistamento, viu? Basta sentar aí e olhar, bastante avistamento. Inclusive de Osni. Tem alguma coisa nessa Bahia aqui.
Esses seres malignos seriam os Anunnakis? Eu não sei de que raça é, mas não sei se seriam. Eu imagino que não seja, não é bom nem falar neles, deixa eles quietos lá, tá? A energia deles. Anunnaki é uma live longa live, né? Pra falar de Esses Anunnaki. Anunnakis, as teorias é que eles vieram e tem uns livros aí que contam, né? Que eles se transformaram, vieram 2 irmãos e depois não queriam trabalhar e desenvolveram uma raça para virar escrava e depois usaram errado E não e tem deu só um livro, não, né? problema. Tem mais, né? Fizeram umas manobras genéticas aí pesadas e fizeram filhos em mulheres que não era para ter feito e perderam o objetivo, desobedeceram as ordens superiores das missões dele, né? Da semente estelar e deu problema, né? Beleza. 1h45, Orlando. Você quer. Acabou as perguntas? Você quer encerrar já? Tá ótimo já. Tá ótimo demais, né? Foi bom até demais, pra te falar a verdade. Então, gente, lembrando que terça-feira, às 10 horas da manhã, Paula Cabral, né? Quem quiser assistir a live depois, né, vai ficar aqui disponível no canal. E quinta-feira, às 20 horas, o AJ Gevaera aqui, né? Como eu falei, o tempo que ele quiser. Então, muito obrigado, Coriolano. Agora, suas palavras final por você ter aceitado fazer essa live aqui. Gratidão. A gente deu um pique aí grandioso, porque ele me pediu ontem às 20 horas e eu dei um pique aqui para a Uhum. gente poder apresentar. Escolhi esse tema porque é um tema que é bem interessante. As canalizações do Asta Charana são bem polêmicas. Se vocês continuarem vendo aí, observarem com mais detalhes agora, variados canais, vocês vão ver que são bem diferenciadas o ritmo, a fala, o jeito da mensagem chegar. E aí você tem que ter atenção e criticar sempre e não ter medo, ter fé. Quando fala assim, as naves vão chegar no céu a qualquer momento, como está lá no Apocalipse, né? A qualquer momento, no piscar de olho, o ladrão vai chegar e você não vai nem ver. Jesus vai aparecer no céu, vai ser holograma. As naves vão ser holograma. A própria humanidade vai aparecer com naves para dizer que são alienígenas. Então, você tem que ter bem critério e não ficar sofrendo sem dormir, passando mal do coração. Viva. A melhor coisa que você tem que fazer é viver e esperar o tempo certo. A missão que você tem aqui, você já sabe, sua semente estelar está no seu peito, você não sabe, a sua missão fica no seu crachá. Todo ser, quando vem para a Terra, ele pega um crachá, está aqui no peito. Então, quando você tiver conhecimento qual a sua missão, está aqui, só você conseguir enxergar. Pede licença ao seu guia, dorme e você vai ver sua missão. Sua missão tem começo, meio e fim. Você tem utilidade, você tem o que fazer. Então, não tem que temer que a nave vai te abduzir, vai deixar seu cachorro, vai deixar sua mãe que você cuida, vai deixar seu filho, sua esposa, você cuidador. Não tem que ter essa preocupação. Tem que viver e tudo vai tá sendo controlado pela alta espiritualidade aí, pelo próprio o regente do universo, né? Muita paz Ok. para todos. Eu queria ler só uma mensagem aqui do Astachano no final, tá bom? Uhum, pode ler. Só existe uma religião, o bem. A morte não existe. Não quero a humanidade ajoelhada. Quero-a de pé, olhando para o alto e cantando em agradecimento ao Supremo Criador da vida. Uma humanidade ajoelhada é escrava. E eu não quero um planeta habitado por escravos, por seres livres. Não quero adoradores. Quero homens e mulheres que trabalhem pela obra do Pai. A obra do Supremo Arquiteto do Universo consiste na evolução e na libertação da humanidade da ignorância e das trevas. Cairão todos os templos das doutrinas sectárias. Cairão os templos onde se adoram ídolos e estátuas. E em seu lugar construir-se-ão templos de saber, escolas. Paz na terra aos homens que querem trabalhar a paz e paz às mulheres que querem ser virtuosas. Asta Xará. Ok, então. Agradecer aqui, então, a Ana Rimaelis Papa, Mônica Mourinho, Cara da Kombi, Pepeu, Ronaldo,
Também, deixa eu ver aqui quem mais que apareceu aqui. Gratidão a todos que viram aqui também. E Sidney também, e a todos que vai assistir depois, claro, com certeza absoluta. Verdade. Aqui o meu muito obrigado aqui. Não deixem de ver também os vídeos, gente. Os vídeos também que eu ponho aqui. Tô fazendo uns vídeos bem da hora. Tô aprendendo a editar o melhor possível e tentando também fazer a melhor narrativa possível aqui também para vocês também. Futuramente vocês vão ver coisas que vocês não vão ver hoje, porque isso é normal. A evolução, na minha opinião, é normal, ela é de cada um, e como eu faço um trabalho aqui, é óbvio e é certo que eu tenha muito a evoluir. Então, meu muito obrigado a todos, até mais. Fui! Parabéns.